E vamos começar o nosso 10º episódio do Baricast da Gastros. Eu, Marcelo Protásio, cirurgião bariátrico, doutora Aline Oliveira, cirurgiã bariátrica. E antes de mais nada, deixa aí o seu like, curte a gente no nosso canal, no YouTube, no Spotify. Aciona aí o sininho das notificações e compartilha com quem você acha que vai ser importante ouvir o que nós vamos falar hoje. E hoje nós temos uma convidada especial. Hoje vai ser um dia daqueles, hein, Aline? Que promete ser um divisor de águas do nosso podcast. E o nosso tema de hoje é quando o paciente com obesidade precisa de um bom psiquiatra. Muito bom. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Clarissa Frota, uma referência para nós em Sergipe, no Brasil, de psiquiatria, e uma amiga muito querida para os mais íntimos, Cacá, e para os outros, doutora Clarissa. Doutora Clarissa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Duplinha linda, obrigada. Adorei o convite, adorei. Vamos lá. Algumas perguntas foram surgindo em relação à obesidade e a cirurgia bariátrica e essa demanda psicológica, psiquiátrica, e a gente vai tentar esclarecer no bate-papo informal aqui algumas coisas. Infelizmente, alguns pacientes eles já vêm para a gente, na avaliação, na primeira consulta, com uma demanda de ansiedade muito grande, né? Muitos pacientes, não sei se todos têm, mas muitos falam que têm. Doutor, eu tenho ansiedade, E a gente, muitas vezes, pergunta, você já faz acompanhamento com o seu psiquiatra? E muitos falam, doutor, eu acompanho, mas eu não gosto, né? Infelizmente, a gente vê isso muito na saúde suplementar, pacientes que passam em avaliação muito rápida, de 5, 10, 15 minutos, e ele fala, doutor, o psiquiatra só passou o remédio para mim, renovou a receita da fluoxetina, e eu continuo com minha ansiedade. E a gente sabe que é importantíssimo a gente controlar essa ansiedade antes de submetê-lo a uma cirurgia bariátrica, que vai ser um grande divisor de águas na vida desse paciente. E eu queria saber o que é que você acha, a importância do tratamento da ansiedade para esse paciente com obesidade e da abrangência desse tratamento, que não é só passar remédio, claro que não é, né? Sim, sim. É assim, ainda existe muito preconceito, né, com a doença mental, né? Existe, mas está bem melhor, sabe? Já tem gente com orgulho do psiquiatra, sabe? Então, assim, não é só orgulho da dermato, né? Então, está bem melhor. Eu acho que as coisas estão melhores, as pessoas estão buscando terapia, querem autoconhecimento, querem melhorar, né? Então, acho que as coisas já estão diferentes, assim. Nos últimos 10 anos, eu percebo claramente no consultório a mudança, assim, né? A vontade de estar ali, assim, não vem mais com tanto incômodo, né? Eu acho que, então, você tem que procurar um profissional que você tenha um vínculo. Acho que vínculo é a palavra de ordem para a gente da psiquiatria. É aí que tudo começa, né? Com um vínculo, com a confiança. Porque tem que primeiro quebrar esse estigma, você tem que fazer psicoeducação, tem que conversar, né? Conversar e explicar. Ninguém vai tomar um remédio controlado sem você saber o que está fazendo, sem saber o que está tomando, né? Então, você tem que explicar o que é aquilo, se aquilo faz algum sentido para aquela pessoa, né? Então, a gente tem a obrigação de passar nosso conhecimento científico para fazer a diferença. É esse esclarecimento que faz a diferença na adesão do tratamento. Eu falo isso porque eu achei muito interessante uma vez. Tem uma paciente nossa que a gente operou que submeteu-se a uma cirurgia bariátrica e foi numa avaliação com ela antes. E aí a receita da paciente, né, uma receita habitual seria fluoxetina, 20 miligramas uma vez ao dia. A receita dela tinha medicação, tinha uma lista de 5 filmes diferentes, 4 atividades físicas para fazer diferente, outras coisas para ela buscar fazer de forma lúdica, social. Eu achei bem interessante. E que é isso, né? Não é passar remédio, né? Muito mais do que isso, né? É só sobre remédio, né? Não, e uma ansiedade é diferente da outra, uma pessoa é diferente da outra, né? Então, você tem que conhecer um pouco aquela pessoa, porque você vai falar assim, então, vá fazer musculação. Eu odeio musculação. Mas hoje a gente tem tanto esporte aí, né? Então você tem que dar opção, você tem que entender mais ou menos como é que aquela pessoa, o que é que ela se adaptaria mais para saber sugerir aquilo ali, né? Então ampliar o repertório daquela pessoa, a vivência daquela pessoa em relação a esses hábitos que são tão difíceis e tão chatos, né, da gente sustentar. Então a gente precisa oferecer ampliar o repertório, abrir os olhos da pessoa. Olha só, isso aqui talvez você goste, talvez você se interesse, né? E aí ela vai, você vai uma hora, ela pode se encontrar. Uma vez eu vi aqui uma pessoa disse assim, eu descobri que eu odiava verdura, ela falando assim, eu descobri que eu adoro brócolis. Então, assim, não comia, não tinha experimentado. Então, assim, essa conversa, às vezes, te dá vontade de experimentar. Só pela conversa, fala assim, não, ela falou, deixa eu tentar isso aqui. Então, acho que vale a pena a gente insistir, a gente, sabe, a gente conversar, ampliar o horizonte daquela pessoa, mostrar outros exemplos, citar outros exemplos. Né? Acho que filme eu não lembrava que eu tinha passado, mas acho que por isso, né, para você se motivar, né? Eles têm um preconceito muito grande, ainda existe um preconceito, né? Menos como você falou, mas ainda existe um preconceito de procurar o psiquiatra
como também da medicação, né? E aí eu falo, olha, talvez uma medicação te ajude muito nesse processo pré-operatório ou pé-operatório. E aí o paciente sempre me pergunta, doutor, eu vou ter que tomar remédio para ansiedade o resto da vida? Um medo, né, que todo mundo tem. Primeiro que as medicações são mais modernas, né? E a gente tem consciência que não dá para passar, especialmente para esse paciente, uma medicação que vai engordar. Então a gente tem noção, né? Então uma medicação que vai estar disfunção sexual, a gente não vai estar passando. Então a gente hoje tem opção. A psiquiatria evoluiu, a medicação tem medicação moderna e tal. Então a gente tem que ter esse cuidado, deixar isso claro para a pessoa. E se isso acontecer, você tem que comunicar a gente que a gente não tem nenhum interesse em que você engorde, por exemplo. Tem um medo de engordar, num exemplo, né? O medo pode ser outro, viciar, e você vai explicando, né? E, não, assim, algumas pessoas têm um transtorno de ansiedade grave e talvez precisem usar a medicação a vida inteira. Sim. E não existe problema nenhum nisso? Tudo bem, você usa medicação para pressão arterial, e aí tudo bem. Mas outras pessoas não. Não, muitos não. Com algumas mudanças que você vai fazer, fazendo terapia, fazendo mudanças comportamentais, hábitos de vida, né? Então você pode ter um começo, meio e fim. E uma grande parte a gente consegue que não use mais medicação. A gente escuta muito, né? Quando a gente sugere, né? Já procurou alguém fazer uma terapia, um profissional? Eu posso ir até num psicólogo, mas num psiquiatra não, porque eu vou tomar remédio e vou ficar viciada. Não, né? a gente sabe exatamente as medicações que viciam, né? É. Hoje eu acho mais perigoso ficar viciado em outras coisas. E outras coisas, exatamente. E que a gente vê muito frequente. Né? Não que eu seja a favor de você ficar viciado em medicação nenhuma, claro, óbvio, mas a gente não vai estar fazendo isso, né? E outra coisa que a gente vê muito é neste mundo ansiogênico, de correr, de pressa, disso, daquilo, da atividade. Você acha... Pressa, gostei, pressa. Você acha que essa pressa, que essa ansiedade faz o paciente engordar? Muitas vezes a pressa, ela leva você a ficar acelerado, não só ansioso. E aí, quando eu estou acelerado, eu como mais rápido. Eu não mastigo. Não percebe, né? Não percebo. Não é? Então, assim, a velocidade, ela muitas vezes é um fator de risco. Né? Então, essa pressa, eu como rápido, eu como qualquer comida, qualquer tipo de comida, porque é o que eu acho pela frente. Comidas que ficam prontas mais rápido, que são comidas não saudáveis. Exatamente, porque comer não é mais prioridade. Comer deixou de ser prioridade, né? Então, daqui a pouco respirar não vai ser prioridade, só trabalhar. Então, aí tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Quais são as nossas escolhas e prioridades? Começa por aí. Minha doença começa aí também, né? Claro, não estou falando da obesidade, estou falando da ansiedade, né? Quando a ansiedade tem um fator desencadeador, que você pode modificar e ela pode ser resolvida, né? Claro. Quando você tem fatores genéticos influenciando, também é mais difícil, né? Mas a gente consegue atenuar fazendo mudanças. Uma delas é respirar. Eu não estou respirando, tá vendo, né? Respirar e desacelerar, né? Para você comer, engolir, você escolher o alimento, apreciar, contemplar. A gente não contempla mais as coisas. E a gente, inclusive, vai perdendo o prazer por um alimento que você poderia ter prazer, porque eu não contemplo. Então, se eu como uma banana devagar, eu posso sentir o sabor e aquilo pode me interessar. Se eu como rápido, ela pode não fazer nenhum sentido. Entendeu? E aí você vai ficar mais interessado por um alimento que te atrai mais, porque é mais doce. Né? Eu ouvi de André Barreto uma coisa que parecia ser uma coisa muito simples e para mim fez muito sentido. André psicólogo. André psicólogo. 3 coisas que eu deveria buscar que fizeram muito sentido para mim. 1, fazer menos coisa. 2, não fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Que acho que talvez seja a coisa que eu mais fazia na minha vida e que é uma dificuldade muito grande em deixar de fazer. E o outro é fazer coisa com menos pressa. Você não precisa fazer lento, né? Mas você não precisa fazer com pressa. E a gente vive assim, né? Fazendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente vê no almoço, por exemplo, a gente está almoçando lá no centro cirúrgico, conversando com a enfermeira, esperando o paciente passar, respondendo meio mundo de mensagem no WhatsApp, fazendo um vídeo no Instagram e comendo, e você nem está percebendo, de repente você já comeu pra caramba, está com aquele estômago cheio. Isso atrapalha com certeza nesse processo. E a gente faz isso o tempo inteiro. Se você observar, é o tempo todo. A gente não para comer, né? Tem gente que come em pé. Eu fazia isso. Vou comer em pé para comer mais rápido. Médico tem muito isso, né? Cirurgião, então, não tem hora, né? Deveria ter, né? Mas é a hora que dá, né? É a hora que dá, mas... Já que a gente falou em vício, a gente já tocou em vício, vamos falar um pouco mais relacionado com a cirurgia bariátrica. E aí... algumas pessoas falam, se você fizer bariátrica, você vai viciar em outra coisa, você vai ficar um viciado. Eu já ouvi isso, né? Também muita já ouvi, gente já me perguntou, e aí, Aline, qual é o seu vício agora? E não foi uma pessoa leiga, não, foi um colega médico. Foi um colega médico. Do centro cirúrgico, fica a dica. Você vai trocar a dicção, né? Você vai trocar a comida por alguma coisa. A comida por alguma coisa. E, assim,
Se eu tenho um vício, eu fiquei com um vício bom, né? Atividade física. Mas, assim, você vê muito isso nos pacientes pós-operadas? A pergunta que a gente mais escuta é essa pergunta, né? Mas, na verdade, assim, isso não é real, né? Os estudos não comprovam isso. Isso não é comprovado, não é real. Porque, assim, as pessoas que têm compulsão, elas têm antes da cirurgia já. Às vezes, o que aconteceu foi que você não detectou. E fica mais visível, às vezes, depois, e você atribui a cirurgia. Mas a maioria dessas pessoas que vão ter compulsão, elas tinham compulsão antes, tá? Especialmente pelo álcool. Elas já bebiam. Uma minoria que não bebia pode passar a beber depois da cirurgia, sim, mas aí por uma modificação, né, no seu organismo, da absorção do álcool, você fica mais sensível ao álcool, e algumas pessoas podem ter isso, e aí o indicado é que essa pessoa não beba, porque infelizmente ela desenvolveu essa sensibilidade e ela não pode beber, porque uma dose pequena para ela significa muito, então ela não vai poder, né? Então é uma porcentagem pequena. A grande maioria que bebe, ela já bebia, entendeu? Não foi a cirurgia que causou. Assim como os transtornos mentais, não foi a cirurgia que causou, ela já tinha. Os mais importantes é a ansiedade, depressão, os transtornos de humor e a compulsão alimentar. Então, ela já tinha e ela piora. Então, não é que a cirurgia causou. Às vezes, ela só não tinha o diagnóstico. E, às vezes, assim, ela começa a apresentar esse vício pela bebida por outro motivo. E aí já associa a cirurgia, né? Qualquer coisa associa a cirurgia. E, assim, existe mesmo uma porcentagem que não bebia, passa a beber, que é pequena, acho que 8%, mas essa pequena população que vai beber, ela provavelmente, por azar, ela desenvolveu uma sensibilidade maior ao álcool. E aí tem um tipo específico de cirurgia que é mais comum num tipo de cirurgia bypass. Né? Na cirurgia do bypass, que a gente faz uma derivação do intestino, a absorção é muito mais rápida, até porque o alimento chega mais rápido no intestino. Então, a absorção do álcool é muito mais rápida. A cirurgia do sleeve, que é uma cirurgia que não mexe com o intestino, não teria isso, praticamente, né? E não é regra. A gente não tem como saber quem vai desenvolver. Então, o ideal é que você não beba. Isso tanto que a gente recomenda que o paciente fique 6 meses sem beber. E muitos pacientes que ficam 6 meses sem beber falam, doutor, eu estou até sem vontade de voltar a beber. Exatamente. Até porque tem a questão psiquiátrica, psicológica envolvida, mas tem a questão da obesidade. Porque quem bebe cerveja, uma cerveja que vale um pão. Aí você vai tomar 10 cervejas e comer 10 pães. Sim. E um risco muito grande de você voltar a engordar. E a gente vê muito paciente achando isso, né? Que vai operar e que vai desenvolver o vício de álcool. Né? E foi exatamente como você falou, tem muito paciente que já bebia, só que por ter 130, 140 quilos, ele bebia em casa. E aí agora ele está magrinho, ele está indo para show, ou então ela está magrinha, está curtindo a noite, está saindo, e ela continua a beber, só que ela está saindo, ela está exposta, as pessoas estão vendo ela. Então não foi a cirurgia, né? Ela já era assim. A mesma coisa a gente vê demais. Eu conto até para as pessoas, achei interessante uma vez que eu atendi uma paciente e o esposo da paciente não queria apoiar ela na cirurgia. Eu perguntei, por que você não apoia? E ele com a cara fechada, e em um belo momento ele revelou. Ele não queria apoiar porque ele viu que as mulheres que operavam cirurgia bariátrica se separavam. E ele queria perguntar para mim se isso é verdade. Eu fiz, olha, existem pacientes que se separam de fato, mas não foi Marcelo Protásio que promoveu isso de jeito nenhum, nem muito menos a cirurgia bariátrica. Às vezes estava num casamento que não estava bom, num relacionamento abusivo, ou então não existia mais nenhum tipo de relação entre marido e mulher, e a cirurgia bariátrica promoveu um aumento de autoestima, a mulher começou a sair, começou a se divertir, e não foi a cirurgia, né, que promoveu isso. Sim, sim. A outra coisa que a gente vê muito, né, é em relação à obesidade e depressão. Você falou aí da ansiedade, a compulsão e a depressão. E eu já peguei pelo menos umas 5 pacientes que têm vontade de operar a cirurgia bariátrica e que me relatam que a sua psiquiatra não libera para a cirurgia, porque ela tem depressão. E eu vejo da seguinte forma, né? Como é muito difícil você chegar para uma paciente jovem de 16, 17, 18 anos que não consegue ter relação sexual, que não consegue se limpar direito, que não consegue dobrar uma perna, que não consegue escolher uma roupa, que não pode sair, não pode ir para uma academia, vai para uma academia e vê todas aquelas mulheres com o corpo perfeito, e você querer com que ela consiga resolver a depressão dela se ela não se vê naquele corpo, se ela está frustrada com aquele corpo, se ela está triste, com a autoestima lá embaixo. Né? Eu queria saber
Qual é o ponto de vista hoje seu em relação a esses pacientes que têm depressão, que tomam medicação para depressão? Existe algum grau de depressão que esse paciente não pode ser operado ou esse paciente pode sim ser submetido a uma cirurgia bariátrica desde que seja bem controlado com psiquiatria? Assim, sabe, eu não vou nem dar opinião minha, eu vou trazer evidência científica, porque esse é um tema que tem sido, está sendo muito estudado, né? Então, os pacientes de cirurgia bariátrica estão sendo acompanhados, né? Na verdade, o público de cirurgia bariátrica é o público psiquiátrico, porque, assim, as pessoas que têm, nem todas as pessoas que têm obesidade têm transtorno mental, não. A proporção na população não obesa é igual, tá? Mas os que buscam tratamentos para perda de peso, a grande maioria deles vai ter transtorno ou de ansiedade, até por conta disso. Os que buscam o tratamento porque eles estão em sofrimento, muitas vezes psíquico, entendeu? Alguns estão bem resolvidos e a maioria, os que estão bem resolvidos, eles nem buscam, eles tentam outras alternativas mais simples ou não tentam. Mas os que buscam, eles têm mais transtornos e têm uma chance de ter transtornos até mais graves, certo? Então, eles caminham juntos, né? A obesidade e os transtornos mentais, nós temos pacientes em comum, na verdade. Então, o certo era a gente fazer aqui multidisciplinar e acompanhar antes e depois, junto, porque isso vai evitar problemas no pós-operatório, reganho de peso também. E a gente bate muito nessa tecla, na importância desse acompanhamento com a equipe. Muito, não se antes afastar. e depois. Isso vai ajudar no reganho de peso. Agora, eu fugi um pouco do assunto que você perguntou, da depressão, né? Então, assim, transtorno mental não é contraindicação absoluta para a cirurgia bariátrica e não sou eu, não é Clarissa que está falando, isso é evidência. A gente sabe, não é contraindicação. Qualquer livro que você for procurar, você vai achar. A questão é se esse paciente está ou não estável. É uma depressão que está sendo tratada, tudo bem. E o que é estável para um leigo? Ele remitiu sintomas, mas ele ainda está em manutenção com a medicação. Então, a gente usa a medicação por um bom tempo numa depressão, né? Especialmente numa depressão mais grave, você precisa usar um bom tempo e, às vezes, você não vai tirar. Mas ele está estável, ele está assintomático, então você vai avaliar naquele momento, entendeu? Ele está estável há tantos meses, tem condições, foi avaliado pelo profissional, por um psicólogo que está acompanhando, e tem condições de submeter à cirurgia, ele pode fazer, não tem contraindicação nenhuma absoluta para um paciente que tem uma doença mental não fazer. Pelo contrário, então, se ele está estável, e isso é um dos fatores que geram incômodo nesse paciente, que é um dos gatilhos, né? Não é a causa é multifatorial, mas é um gatilho, né? Então, o que acontece? Esta pessoa, fazendo a cirurgia, ele tem uma chance de até melhorar aquele quadro, de até melhorar. Então, vai ser positivo para ele, certo? Porque a obesidade leva a isolamento social, né? Então, a pessoa se relaciona menos com as pessoas, isso aí reforça os sintomas da depressão, entendeu? Então, eu melhorando isso, eu vou socializar mais, eu vou ficar mais dinâmico, fazer mais atividade física, isso melhora o meu bem-estar, melhora o meu humor, né? Então, a gente soma. A gente soma. Então, é por aí que a gente tem que pensar, sabe? Tem muitos pacientes com depressão que eles vêm no consultório em uso de medicação controlados, né? E parece que está a faixa assim, escrito na testa dele, né? Fracassado. A impressão que ele dá é que ele foi fracassado. Ele vem com vergonha. Tem muitos pacientes que marcaram e desmarcaram a consulta 2, 3, 5 vezes, porque eles têm vergonha de ir para um cirurgião bariátrico. Porque eles acham que, poxa, caramba, por que minha amiga conseguiu perder peso? Por que minha colega perdeu? Por que minha prima perdeu peso e eu não consigo? Porque tem a vizinha que vai falar para ela, menina, pelo amor de Deus, fecha a boca, vá para academia. Você não precisa de cirurgia, não. É só você tomar vergonha na cara. Isso daí é falta de força de vontade. A gente ouve isso direto quando a gente toca bem superficial isso numa consulta, né? Que não vou aprofundar nisso, mas eu toco superficialmente nisso. Muitas mulheres até choram na hora da consulta. Então a gente vê que existe um estigma muito grande, né, de pacientes que acham que é fraqueza, de que é falta de força de vontade. Até o próprio marido, tem um marido que uma vez numa consulta, quase que eu peço para ele se retirar. O marido fala, ela não consegue não. Ela não consegue não, ela é fraca. Culpada. Ela é fraca, ela não consegue. Ela come à noite, né? Então vocês vivem lá com eles o mesmo dilema que nós vivemos com os nossos. A mesma coisa. Então, assim, se esforce para ficar motivado, se esforce para ter ânimo, se esforce para melhorar isso aí. É só fechar a boca. Na psiquiatria também, então. Você esforce para melhorar a sua depressão, né? Ninguém pede para um diabético se esforçar para produzir insulina. Exatamente. Mas pede para um obeso se esforçar para emagrecer. Né? Gostei dessa frase. Essa daí vai virar... Essa vai. E pedem para uma pessoa que está com depressão grave ficar animada, você não tem nada para reclamar, a sua vida é perfeita. Então, assim,
Vamos sair da ignorância, vamos começar a estudar, vamos começar a ler. Hoje não precisa nem muito longe, a gente tem na internet, a gente tem acesso à informação fácil, então a gente não tem mais nem como... Tudo bem, muitas pessoas não tinham acesso à informação, mas hoje isso não se justifica. Você vai ficar assistindo, como é aquele que é rapidinho sem ser Instagram? TikTok. Fica vendo TikTok, veja o que presta, pelo menos. Né? Informação ali, procure uma útil, pelo menos. É mesmo. A gente vê outra coisa também interessante. Eu já recebi, inclusive, de paciente que tinha desejo em fazer cirurgia bariátrica e veio meio que escondido do psiquiatra. Porque ele fez, doutor, já tem 3 anos que eu acompanho o senhor no Instagram. O meu sonho é fazer uma cirurgia bariátrica, mas minha psiquiatra não libera. Fiz, não, pelo amor de Deus, vamos trocar de psiquiatra. Ela fez, doutor, mas eu gosto tanto dela. Eu fiz, não, então vamos ser menos radical. Quem é sua psiquiatra? Doutora tal. Deixa eu falar com ela. Posso? Ela pode. Uma ligação de 2 minutos. Resolveu. Liguei para ela, doutora, Marcelo Protal é cirurgião, eu estou com uma paciente aqui que tem indicação de cirurgia bariátrica, está com 110 quilos, ela deseja fazer cirurgia, né? Ela tem várias comorbidades associadas à obesidade. Ela fez, não, Marcelo, eu não liberei porque a cirurgia bariátrica ela vai alterar a absorção dos medicamentos. E aí vai ser difícil conseguir controlar a ansiedade e a depressão dela. Você vê isso ainda hoje? Algum paciente que operou de cirurgia bariátrica que não consegue tomar medicamento porque perdeu a absorção? Não, isso nunca aconteceu. Eu trabalhei num serviço em São Paulo, a gente acompanhava na equipe de psiquiatria junto com a equipe de cirurgia bariátrica, era num plano de saúde, inclusive, e a gente acompanhava antes e depois, eles colocaram a equipe depois de ter tido um problema num pós-operatório, por causa de um paciente psiquiátrico, assim, com transtorno mental, e aí a gente começou a acompanhar. Antes e depois. Eu fiquei 1 ano e meio nesse serviço. Nunca tive nenhum problema com o paciente usando medicação pós-operatório. Não, nenhum. E eu acho até interessante que você falou até lá atrás a diferença de sleeve e bypass. E achei até importante a gente falar isso, tanto para o público, os pacientes, né, o público leigo, como até para os próprios colegas psiquiatras, que ainda acham que a cirurgia bariátrica é só o bypass, que é uma cirurgia muito boa, mas que de modo habitual a gente lá no serviço tem utilizado ela para aquele paciente que tem refluxo grave ou para aquele paciente que tem diabetes grave. Como a imensa maioria dos pacientes não tem diabetes grave nem refluxo grave, a cirurgia do sleeve, que promove a redução do estômago sem derivar o intestino, tornou-se a cirurgia bariátrica mais realizada no mundo hoje. O sleeve hoje é 65% das cirurgias bariátricas realizadas no mundo. E é interessante, aqui no sleeve você não tem nenhuma alteração da absorção intestinal. Então, tem paciente que acha, doutor, eu vou fazer minha cirurgia bariátrica, a médica disse que eu tenho que colocar um DIU porque o anticoncepcional não vai funcionar, via oral. Quem disse? Vai funcionar. Você está com sleeve, seu anticoncepcional vai funcionar normalmente. Né? Ou então, a médica psiquiatra não me liberou porque não vai ter absorção. Ou então, se eu tiver alguma gripe, algum resfriado, eu não vou poder tomar mais medicação porque a bariátrica ela perde a absorção. E não é verdade isso. A gente precisa deixar claro isso para todos os colegas que ainda pensam que a cirurgia bariátrica é desabsortível e não é, e que esse comprimido ele vai ter absorção de forma adequada. Né? Em relação à alteração da percepção corporal, você vê muito isso. Por exemplo, muitos pacientes antes de operar não se veem com excesso de peso. Eu não me via com excesso de peso, eu achava que eu tinha sobrepeso. Hoje, depois que eu operei, que eu vejo minhas fotos, meu Deus, eu era assim. E aí, hoje em dia, que eu já estou magra, eu ainda tenho resquícios de quando eu tinha peso elevado. Por exemplo, quando eu vou sentar numa cadeira, eu ainda olho para ver se vai dar para sentar ali. Você, quando vai passar numa catraca, você ainda meio que se assusta. Algumas roupas a gente tem medo de comprar por achar que não dá, né? Ele até brinca comigo, Aline, você não precisa mais dessa roupa desse tamanho. Essa alteração de percepção corporal, você vê muito isso. Esse ajuste, né? Esse ajuste. A gente não sabe ainda o limite, né? Então, 1 ano depois, você já está ali magro, mas você ainda está se acostumando. Você ainda tem medo de experimentar as coisas. Eu acho que a Aline não fez TCC, terapia cognitivo-comportamental. Estou achando que você pulou, viu? Pulou essa parte. Pulou essa parte. Aí, ó, era aí que tinha que entrar. Se você tem uma distorção antes, provavelmente você vai manter essa distorção depois. Não é que ela vai ser causada também, né? Então, eu já tinha distorção, a minha imagem corporal já era alterada por causa, né, do meu peso. E aí, depois, eu tenho a tendência a fazer também. Né? Ou ela pode surgir.
né? Se a gente não trabalhar a cabeça para que ela vá se adaptando às mudanças do corpo. É uma mudança grande, né? Então, eu preciso também atualizar minha rota do Waze. É mais ou menos isso. Até que você consegue se olhar no espelho e se E não enxergar. necessariamente essa distorção é num nível que precisa de medicação. Às vezes é só fazer a terapia cognitivo-comportamental para você ir trabalhando esse entendimento, né, essa adaptação, esse ajustamento. Transtornos de ajustamento são transtornos em que a gente... um luto é um ajustamento, uma mudança radical, uma separação, uma mudança de cidade. Eu acredito que fazer uma bariátrica deva ser também, né? Porque é muito grande, né? A não ser que você venha se preparando a cabeça, fazendo terapia. Mas se você resolve fazer de repente e muda seu corpo, você é outra pessoa. Então, pode acontecer, né? Então, a gente tem como prever isso aí e fazer uma terapia. Agora, veja, existem distorções, assim, graves, que precisam de medicação, que são muito graves. Então, assim, existem pessoas que acontece, assim, elas imaginam um peso antes. Eu vou perder 30 quilos, sei lá quanto, 30 quilos. E aquele é um peso ideal na cabeça dela. E ela perde os 30 quilos. Só que depois que ela perde os 30 quilos, aquilo ali foi pouco. Eu quero perder mais. O meu padrão passa a ser, meu ideal passa a ser outro. Eu preciso perder mais 10, mais 20. E fica obcecado por aquilo. E aí você pode começar a desenvolver nesse momento, até um transtorno de compulsão alimentar. E aí, não foi pela cirurgia, de novo, como as pessoas pensam. Mas sim porque ela já tinha ela criou uma ideia e quando aquela ideia ela alcançou, ela ficou insatisfeita com aquela imagem corporal. Por isso que deveria estar sendo acompanhada por um profissional, para o profissional perceber quando essa pessoa começar a pesar muito, se pesar demais, evitar algum tipo de comida demais, começar a ficar muito restritiva, ela pode estar começando a desenvolver um transtorno alimentar, né? Alguns começam a fazer bulimia, vomitar, porque tem medo do reganho. Ou porque quer perder mais, não está satisfeito. Então, isso pode acontecer depois, um ano depois, na fase que você tem um pouco de reganho, né? 1, 2 anos. Isso pode começar a acontecer. Você pode desenvolver um transtorno alimentar a partir dali, que não tem nada a ver com a cirurgia. Tem a ver com isso aqui. Como você está vendo as coisas. Agora, o meu ideal passa a ser outro. Né? E uma eterna insatisfação, né? Que é os transtornos de bulimia, anorexia, exatamente isso, né? Daí a importância da equipe estar junto e do paciente não se afastar da equipe, né? Porque aí pega logo no começo, percebe essa alteração e vai correr atrás. E aí, mas assim, nos primeiros 2 anos, até a fase de ter um pouco de reganho, até 2 anos, né? Que é normal, né? Ele perde peso até 1 ano, 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio ele vai perder, aí ele volta a engordar um pouquinho e estabiliza aqui, depois de 1 ano e meio, 2 anos. Isso. Até aí, o ideal era um acompanhamento com psicólogo, ainda que fosse assim pontual, certo? Para passar por uma anamnese, para ver se aquele profissional consegue captar, ainda que fosse pontual. Então, assim, com o nutricionista não pode abandonar. Então, o problema é o abandono depois. Então, um insucesso da cirurgia bariátrica acontece muito pelo abandono de tudo que foi proposto. Então, tem uma autorresponsabilidade, não dá para a gente responsabilizar a cirurgia. Então, o sucesso das cirurgias tem muito mais a ver com a forma como a pessoa vai aderir a esse pós. Nutricionista, os exames. Eu pergunto a alguns pacientes que fizeram bariátrica, e aí, como é que estão seus exames? Eu sempre peço exame, paciente que fez cirurgia bariátrica. Não está repondo mais nada, não está fazendo mais nada, você está entendendo? Ferritina baixa, B12 baixa, D baixa. Relaxa, entendeu? E aí você não está aproveitando o resultado da tua cirurgia. Por isso que a gente pergunta para todo mundo, né? Você está disposto a mudar de vida? Você falou aí, não está aproveitando o resultado da sua cirurgia? E eu falo para todo mundo, né? 2 coisas. Uma, que a cirurgia bariátrica é como um presente que o paciente está recebendo, né? Como uma plantinha que você está recebendo, um cachorro que você tem que cuidar. Se você não cuidar, vai morrer. Né? É um presente que você está recebendo que muitas pessoas queriam ter, não tem condição financeira, não tem plano de saúde, você tem que cuidar. De que adianta você decidir operar? Operar para a gente é fácil. Eu falo para todo paciente, a gente opera todo mês aí 20, 30 pacientes e todo mundo vai bem, a cirurgia é segura. A cirurgia que vai durar em média 40 a 60 minutos por vídeo, opera no dia, no outro dia vai embora para casa com índice de complicação baixíssimo. Então a cirurgia é segura. Mas o que é muito mais importante que decidir operar é decidir mudar de vida. E mudar de vida é difícil. Né? Então tem que entrar na cabeça. A gente conversa. Depois que eu opero o paciente, eu viro psicólogo. A gente fica lá. E aí, está fazendo atividade física, e voltou para o nutricionista, e voltou para o psicólogo. Na maior parte das vezes, hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma boa adesão ao tratamento, pelo menos comigo e com a nutricionista. Eu acho que eles têm medo de voltar a engordar. Sim. Mas muitos deixam de acompanhar
com o psiquiatra, com o cardiologista, com o endócrino, principalmente com a psicóloga, que acho que era fundamental. As pessoas acham que a psicóloga é tipo um passaporte para operar, né? Sim. Eu quero meu relatório. Só para dar um relatório. Me deu meu relatório. Se eu só for para o nutricionista e para o médico, ali está tudo bem, né? E você pode ver que a maioria que volta a ganhar peso são exatamente aqueles que já tinham antes uma tendência a ter algum transtorno mental, né? Aí volta aquilo ali, volta a ansiedade, volta tudo, né? E para aqueles pacientes, Larissa, me diga uma coisa, para aqueles pacientes que eles estão nesse processo pré-operatório, o paciente vem para consulta hoje comigo, ele vai demorar uns 3 meses para operar. É 1 mês e meio para fazer os exames pré-operatórios, depois mais 1 mês e meio para o plano de saúde autorizar a cirurgia. Que orientações você poderia dar para esse paciente? Não farmacológicas, né? Sem falar de remédio. Que orientações você daria para que esse paciente consiga controlar a ansiedade? Que a gente sempre orienta o paciente a tentar perder peso para a cirurgia, né? Quanto mais peso, se ele consegue perder 5 a 10% do peso antes da cirurgia, a cirurgia fica mais fácil, mais rápida, menos complicação, tudo é melhor. Existem orientações do ponto de vista prático, não farmacológicas, para que esse paciente consiga controlar a ansiedade dele antes da cirurgia? Existe, né, a prática de, por exemplo, mindfulness, respiração, né, uma respiração guiada, que tem no YouTube, acessível, né? Porque às vezes a pessoa justifica, não tem como pagar um yoga, não tem como pagar uma sessão de mindfulness, você pega na internet isso. Se você praticar todos os dias 20 minutos de mindfulness, você melhora muito a sua ansiedade. O que seria isso aí? Mindfulness, respiração guiada. Você bota lá no YouTube e você vai ver. Mindfulness é mais ou menos assim. Eu brinco que ele vai sair da mente e entrar na respiração. Tirar o foco da mente para a respiração, para fazer o controle daquela ansiedade, daqueles pensamentos que levam à ansiedade. Então, é como se você... Eu brinco que você... Sabe quando o computador ele dá pau, assim, você tem que resetar? Sim. Desliga e liga? O mindfulness é mais ou menos isso, assim, sabe? Você desliga e liga para poder voltar melhor. Então, você acaba o mindfulness, você pode ver. Você está respirando no ritmo certo, entendeu? Então, eu sugeriria assim, o mindfulness, trabalhar muito a respiração, né? Contemplação, que eu falo muito disso, leituras de coisas que você sinta paz, que você seja da sua religião, seja de uma coisa que você acredita, ouvir um podcast gostoso, que adianta você ir escutando notícia ruim? Você escutando notícia ruim para o trabalho, né? Então gera agrega mais ansiedade. mais ansiedade. Então você tem que limpar essa poluição mental que a gente vive e você vai escutando uma coisa positiva, entendeu? E trabalhando essa positividade, leitura de coisas boas, contemplar as coisas boas, contato com a natureza, tomar sol, né? Então, assim, evitar situações, ambientes de mais tóxicos, entendeu? Acho que é não se expor a situações que levam à ansiedade e desacelerar. Que eu acho que muito do que vocês chamam de ansiedade, às vezes, é a pessoa estar no mundo acelerado, como eu falei no começo, e a gente confunde. Tá? Ansiedade tem... No caso do pré-operatório, eu acho que é ansiedade, porque é preocupação, no caso, né? E não sei se tem um acompanhamento de vocês, assim, nesse curto espaço de tempo, talvez grupos preparatórios psicológicos seria interessante, né, de fazer alguns grupos semanais antes das 6 semanas de uma vez por semana, um grupo com psicólogo para quem vai fazer a cirurgia. Então, o grupo dos pacientes da cirurgia do mês de março, o grupo dos pacientes com psicólogo semanal. Pega a dica aí, valeu. Eu acho interessante, sugestão. Um psicólogo que trabalhe com isso, né, para fazer uma terapia breve, né, que faça assim semanalmente. Pré-operatório. Grupos para trabalhar a ansiedade desses pacientes antes. Eu acho que o sucesso vai ser muito maior no pós-operatório. Então, você faz ali, são 3, quanto tempo? 3 meses? 3 meses. Aí, perfeito. 1 vez por semana, ou no máximo 2, mas acho que 1 é suficiente, de uma terapia breve, né, estruturada por um psicólogo que tem começo, meio e fim, para preparar aquela pessoa para o que ela vai passar. Se você vai no médico fazer qualquer cirurgia, uma cirurgia plástica, uma cirurgia seja qual for, e ele te dá uma orientação direitinho, os passos vão ser esse, vai acontecer isso, no dia você vai vir assim, fala com o anestesista, você respira e fica calmo. Mas se você fala assim, venha tal dia, e não explica direito, a pessoa fica insegura. Então, se ela vai com esse profissional que vai explicar como é que vai ser esse processo, eu acho que o conhecimento, ele tira uma parte da ansiedade. Porque a pessoa não sabe o que vai acontecer com ela. É uma novidade aquilo ali, é um mundo novo para ela. Então, ela está insegura. Então, acho que um profissional que vai estar dando uma instrução do que como é que vai ser, o que você vai passar, como é o antes, como é o pós. Até um paciente que já passou por isso
pode ter uma fala Depoimento, ali, né? um depoimento. Isso ajuda muito, entendeu? Hoje, 2 dados chamam muita atenção da gente hoje em nível de cirurgia bariátrica e de obesidade no Brasil. Nós temos aproximadamente apenas 1% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica estão sendo submetidos à cirurgia. E o outro é quando o paciente pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, ele realiza 6 anos depois, em média, aqui no Brasil. Claro que tem a questão envolvida de SUS, né, de política de saúde, mas tem muito paciente que tem plano de saúde, que tem condição, mas que pelo medo, eu acho que o principal é o medo, que a gente ainda hoje, em 2024, a gente vê consulta de cirurgião bariátrico, muitos pacientes que vêm para a consulta, doutor, eu passei em doutor Coisinho e a consulta dele foi 10 minutos. E eu já saí de lá com o pré-operatório todo pronto, eu falei, doutor, não sei nem se eu vou operar, como é que eu estou com a dieta aqui pronto, não estou nem decidido se eu vou operar. Então, a gente precisa informar o paciente, né? A gente precisa explicar tudo. Isso. E não esconder nada. Isso. Eu falo para o meu paciente, eu falo todos os prós e contras. Beatriz, ela fala, ser obeso é difícil, tomar remédio é difícil, colocar balão é difícil, fazer cirurgia bariátrica é difícil pra caramba, né? Você passar pelo julgamento, passar pelo risco da anestesia, passar pela dieta, passar pelo comprometimento de fazer atividade física regular todos os dias, de ter que fazer um segmento para o resto da vida, um casamento comigo, com a nutricionista, é um comprometimento muito grande, é difícil. Né? E aí muitos pacientes ainda têm muito medo, porque tem sempre alguém para colocar alguma notícia ruim, né? Avião que cai vira notícia, a gente sempre fala isso lá na cirurgia bariátrica. A gente opera um monte de paciente. Em Aracaju, são 100 pacientes por mês que são operados. Quantos estão bem pra caramba? Marcelo, veja, quando você fala dessa pequena 1%, né, das pessoas que deveriam operar, elas têm obesidade grau 3. Quem tem indicação de cirurgia bariátrica hoje é quem tem IMC acima de 35, que é a obesidade mórbida. Certo, hoje nós temos no Brasil 2/3 da população estão acima do peso, com sobrepeso pelo menos. E 1/3 da população tem obesidade, e IMC acima de 30. Sim. Né? Quem tem indicação pelo Conselho Federal de Medicina, pela ANS, são aqueles pacientes com obesidade mórbida, IMC acima de 35. Né? Desses pacientes que têm IMC acima de 35 hoje, nós operamos menos do que 1%. Você está falando desses, quando você está falando isso. Então, olha que interessante. Então, esta pessoa, ela fora tem o sobrepeso. Ela tem um risco de vida, se ela não opera. Você não está falando dessas pessoas que têm risco? Sim. Elas têm indicação formal pelo risco. Né? Então, veja o senso comum. Mas você vai fazer uma cirurgia. Você não faria uma cirurgia se você estivesse correndo risco de vida, não? Entende? Uhum. Eles não sabem nem do que estão falando. Às vezes está falando do sobrepeso, que aí tudo bem. Tem gente que tem interesse em fazer por estética, por um sobrepeso, que nem foi tentado uma maneira de emagrecer ainda, certo? Aí eu também, claro, todos nós discordamos, né? Vocês inclusive, né? Nós discordamos, estamos falando da mesma coisa. Agora, você está falando aqui de pacientes que têm indicação formal, porque tem risco de vida. Se eu tenho risco de vida, eu tenho indicação de uma cirurgia, porque se eu não fizer, eu posso morrer. O risco existe, né? Então, você tem que avaliar isso aí. Entendeu? Nessa balança de risco, o risco de morrer pela obesidade é 30% maior em pacientes obesos acima de 45 anos, comparado com a mortalidade de cirurgia bariátrica de 0,01%. Então, está indicado nesse caso. O que eu vejo é assim, as pessoas pegam um caso de uma pessoa que pode ter feito mais por estética, por um sobrepeso, né? E aí, você vai submeter uma cirurgia? Não dá para generalizar. Você está falando de casos, vocês estão falando de casos que têm necessidade. Então, a gente tem que olhar para isso e parar de preconceito, porque é preconceito. E a mesma coisa com o transtorno mental. Você vai usar remédio, é um preconceito. Ou a gente muda essa visão, ou a gente não vai evoluir. Não vai evoluir, sabe? E bem como na saúde mental, a gente não precisa chegar no fundo do poço para tomar o remédio. Na obesidade, a gente não precisa chegar no fundo do poço, no Dr. Naldo, pacientes de 200, 250 quilos para submetê-los a uma cirurgia bariátrica. A gente estava conversando com o Michel, os pacientes que têm obesidade aí com 95 quilos, com 100 quilos, a depender da altura, a gente já operou paciente com 85 quilos. E que falou, doutor, meu maior arrependimento da minha vida foi não ter operado antes. Se eu soubesse disso há 5 anos atrás, eu teria submetido a cirurgia do que ficar tomando remédio que, infelizmente, eu perdi e voltava a engordar, perdendo qualidade de vida, sem poder botar um biquíni, sem poder sair na praia, sem poder namorar, sem poder arranjar um emprego. Né? Então, isso é importante, né? A gente ter consciência de que você pode tratar de forma precoce. Você não precisa chegar no fundo do poço para tomar um antidepressivo. Você não precisa chegar no fundo do poço para submeter uma cirurgia que é o padrão ouro, à luz da evidência científica, para pacientes com IMC acima de 35. Exatamente. E nós, profissionais, também precisamos manter sempre a ética e a gente tem que manter assim, a indicação formal, a indicação precisa, saber o que a gente está fazendo, né, para poder a gente fazer o que é certo. Porque aí também, por exemplo, medicação vai usar a vida toda? Tem pacientes que talvez não precisem e talvez tenham profissionais que vão manter a vida toda um remédio psiquiátrico. Então,
Aí, isso é um problema porque vira o senso comum. Todo psiquiatra deixa remédio a vida inteira. Então, você tem que selecionar o profissional que você confia, que você sabe o que ele está fazendo, que ele tem critérios e que tem ética para tratar. Então, a gente tem que começar a selecionar os profissionais que a gente procura. Os profissionais precisam ter esse cuidado, porque muitas vezes esse senso comum é formado por conta de alguns profissionais também que agem de uma maneira que não é interessante. Antiética. No mínimo, antiética. Né? Como a gente está falando de risco, né? Como a gente estava falando com o Michel. Se o paciente tem risco, o paciente com obesidade tem mais risco de ter câncer, tem risco de vida, como você acabou de falar. Minha gente, é tratar a obesidade. Né? Não existe obesidade saudável. Não existe. Ah, não, mas eu sou um gordinho saudável. A gente escuta muito isso, né? Não existe obesidade saudável. A gente está falando de risco de vida. A gente está falando em prevenção. Se você previne tratando a obesidade... Vamos tratar a obesidade. A obesidade tem CID, né? É 66, Código Internacional da Doença. Aí não, eu tenho medo de operar. Depressão você tem também. que ter medo da obesidade, que causa todas as outras doenças, né? Que está junto, anda junto, né? Acho interessante. Às vezes tem CID e tem gente que diz assim, não existe depressão. Tem não? Meu filho, quem é você na fila do pão para dizer que não existe? Tem um CID, pelo amor de Deus. Quem criou da cabeça, o povo tirou, a gente inventou, entendeu? Nosso tempo está quase acabando, mas tem uma pergunta muito boa aqui. Ó. Muitos pacientes ainda falam hoje. A maior parte dos pacientes, doutor, e como é que é a sua alimentação? Ah, doutor, eu tenho compulsão alimentar. Eu tenho compulsão, todo mundo tem compulsão. E uma vez eu conversei assim, numa conversa de corredor com Thaís, psicóloga, Thaís Lopes, ela falou, Marcelo, tem tanta gente que acha que tem compulsão e não tem. E como é que você vê isso? Como é que se dá o diagnóstico de compulsão? Realmente, a maior parte dos pacientes obesos tem compulsão alimentar ou não? Fenômeno, episódio compulsivo, quase todo mundo vai ter ao longo da vida, em algum momento, né? Transtorno de compulsão alimentar é muito mais complexo, tem que ter critérios, você tem que preencher critérios, né, bem estabelecidos, né, pelo CID, tudo direitinho lá. Se você não preencher esse critério, você não tem um transtorno. Episódios, o fenômeno compulsão é muito comum ao longo da vida. Então, a gente tem que separar, saber o que é transtorno, o que é episódio. Né? Quando se repete muito, vale a pena investigar. Está se repetindo muito, será que isso já é um transtorno? Porque tem outros critérios que eu não vou entrar por causa da questão do tempo. Mas o paciente obeso, ele... né, o paciente que tem compulsão e o paciente obeso, eles podem ter uma coisa, né, ou outra, porque pode estar ligado, mas não necessariamente, certo? Não todos, nem todos. Os que não têm uma evolução no pós-operatório melhor. É mais frequente ou menos frequente do que você vê? É mais frequente. Mais frequente. Muito mais frequente. Muito mais frequente você ter associado compulsão e obesidade. Mas existem casos que não tem, é só obesidade, e esse vai ter um prognóstico no pós-operatório melhor na recuperação, no pós-operatório, na perda de peso. Entendi. E no pós-operatório você vê muito? Compulsão. É assim, no primeiro ano, por uma mudança no seu organismo, ela meio que é vetada, essa compulsão. É engraçado. Depois da cirurgia, você fica aí 1 a 2 anos meio que sem ter compulsão e também porque ela remite muito espontaneamente. Então, não é um período que você vê muito. Né? Depois, ela pode aparecer. Aparece um fenômeno que é meio estranho, não é uma compulsão bem estabelecida. É assim, ele começa a comer menores quantidades, porque ele não aguenta muita quantidade. Menores quantidades, só que de forma contínua e sem controle, né? Então, isso parece uma compulsão, mas já tem outro nome, porque não vai bater certinho com o CID, mas é como se fosse. Então, ele começa a desenvolver um transtorno alimentar, tipo uma compulsão meio bagunçadinha, em que ele ingere o tempo todo, porque a compulsão você vai fazer ingestões assim, não o tempo inteiro. Ele é continuamente pequenas porções o tempo inteiro, entendeu? Mesmo que ele não esteja com vontade de comer. Isso daí pode acontecer, mas geralmente de 1 a 2 anos depois. Então, tem que por isso que eu falo do acompanhamento. Até porque nesse pós-operatório, ele vai ter 2 mecanismos protetores da alimentação. Né? Um é o mecanismo físico, que o estômago vai estar pequeno, Sim. 60, 80, 100 ml. E o segundo mecanismo é o mecanismo mais importante que a gente fala hoje. O nosso objetivo não é... Você não vai comer porque o estômago está pequenininho, né? Ah, vou deixar um anel para apertar bem. O objetivo não é dificultar com que o paciente coma. O objetivo é metabólico. Então, com a cirurgia, tanto o sleeve como o bypass, o ganho é metabólico. Tanto que a cirurgia bariátrica, tem gente que advoga chamar de cirurgia metabólica, porque o objetivo é a redução de grelina, que é o hormônio da fome, é aumento de GLP-1, PYY, que são hormônios incretinomiméticos que aumentam a saciedade precoce e reduzem a resistência insulínica. Então, o paciente não tem vontade de comer. Diminui a compulsão mesmo. Diminui. Nos primeiros 2 anos, diminui. Aí, se você sabe que você tinha antes, faz um acompanhamento psicológico nesse período já para trabalhar. Se ele começar a voltar depois de 2 anos, batata, você vai ter uma chance de sucesso muito grande. É aí que está. Se eu tive antes e sei que após 2 anos eu posso voltar a ter, não custa nada você já ir trabalhando isso na sua cabeça.
para você já ficar antenado, né? Mas isso acontece, melhora mesmo a compulsão, verdade, no começo. E aí, quando você volta a ter fome, ter vontade de comer, muitas vezes, por exemplo, você quer comer toda hora, quer comer um doce. Aí você vai ver lá, não está acompanhando direito com a nutricionista, você não está comendo muita proteína, você não está comendo a proteína adequada, você tem mais fome. Sim, você outro não fator. está bebendo O carboidrato água. é absorvido muito mais rápido, né? Você não está bebendo água, você tem mais fome. Então, às vezes, é uma deficiência aí na ingesta adequada de nutrientes que vai causar você a ter mais fome. Vai ter o gatilho, né? E aí o paciente chega, estou com compulsão alimentar. Não é compulsão. Né? Às vezes é só um ajuste nutricional aí. Mas é engraçado essa coisa de sumir nos primeiros... O Marcelo falou disso, desaparecer os sintomas de compulsão nos primeiros 2 anos. É verdade, isso é verdade. Porque a gente fica sem metabólico. fome, Você né? falou, é verdade. Agora, depois pode vir esse fenômeno que eu falei. Mas aí é só você saber que você pode vir, então eu vou trabalhar minha cabeça, se ele vier, eu já sei o que fazer. Antecipar o problema, né? Infelizmente, estamos acabando o nosso tempo, né? Foi muito bom, gostamos demais. Né? Mas antes de encerrarmos oficialmente, Cacá, a gente sempre pede isso, para que o nosso convidado, 1 minuto, 45 segundos, dê um recado para aquele paciente que está ouvindo, para aquele leigo que está ouvindo, que sofre com ansiedade, que sofre com depressão, que está acima do peso e que não aguenta mais lutar contra a balança, que não aguenta mais dar murro em ponta de faca sem conseguir perder peso, sem conseguir controlar a ansiedade, sem conseguir controlar a depressão. O que é que você falaria para esse paciente? Olha, eu acho que a gente tem ouvido pouco a nossa intuição hoje em dia, né? O mundo está tão barulhento e a gente não faz silêncio para ouvir a nossa intuição, né? O que é que meu coração diz que eu devo fazer, né? E aí, quando meu coração fala, eu tenho coragem, né? Coragem é agir com o coração. Então, quando o meu coração fala, eu consigo agir da maneira que é melhor para mim, né? Sem tanta influência externa, e eu vou buscar conhecimento. Busque conhecimento, siga a sua intuição, busque conhecimento. Procure um profissional que você confie e faça o que for melhor para você. Banque isso, tenha coragem, se isso for melhorar a sua vida, né? Se isso for te trazer qualidade de vida, né? Porque... eu li um livro, me indicaram um livro, 4.000 semanas, gestão de tempo para mortais. Nós só temos 4.000 semanas de vida. É muito pouco. Mais ou menos 80 anos. Se você olhar assim, 4.000 semanas é muito pouco, passa tão rápido, né? É pouco mesmo. Então, nunca parei para ver isso, não. 4.000 semanas. Então, também não gostei, fiquei mal quando vi. Mas entenda, depois disso, mudei muita coisa, viu? Larguei um negócio, larguei. Então, mas é isso, a gente tem que desapegar de algumas coisas, de tanto medo, e ter coragem de fazer aquilo que é importante para a gente, né? Seguir nossa intuição, claro, com todo cuidado. Ninguém está dizendo para se jogar, tudo procurando profissionais, escutando se você tem indicação mesmo, tendo orientação, instrução. E aí você vai ter tão pouco tempo de vida, a gente tem que viver da melhor maneira. Se para você faz muito sentido ter uma vida mais leve, que eu possa não ficar isolado, que eu não me sinta tão mal nos locais, em que eu tenha conforto. É o mínimo, né? É conforto, né? Isso pode trazer tanta coisa para uma pessoa que vive isso, né? Porque eu escutei uma vez de uma paciente, eu não passo numa catraca de ônibus. Eu não consigo passar numa catraca, eu tenho vergonha. Então, assim, é só se colocar um pouco no lugar dessa pessoa, entendeu? E aí essas 4.000 semanas passam tão rápido, tua vida está aí, vai fazer o que é melhor para você, né? De maneira cuidadosa e criteriosa, né? E aí vai dar certo. Eu falo isso para meus pacientes, pega essa frase aí. O medo não lhe impede de morrer, o medo lhe impede de viver. Vou pegar para mim. Gostou? Vou pegar para mim, preciso. Agora número 6, né? Pessoal, muito bom, né? Mais uma vez agradecer a presença de Clarissa. Excelente episódio hoje. Mais uma vez lembrando aqui, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link do Instagram, compartilhe o link do Spotify, do YouTube, com quem você acha que precisa ouvir esse podcast. Ativa o sininho das notificações e curte nosso canal. Mais uma vez, muito bom. Um prazer estar aqui com a doutora Clarissa, com a doutora Aline. Aline, faça o encerramento do nosso episódio de hoje, do 10º episódio. A gente ficou muito feliz com a sua presença. Já te e conhecia, assim, de ouvir. tem muita coisa ainda mais que a gente quer saber. Eu acho que vai ter que ter um 2º episódio aí com ela, viu? Vamos, eu gosto. Tem coisa mais aí. Eu gosto de me amostrar. E um prazer estar sempre aqui com o professor Marcelo, com a doutora Clarice, tá certo? E lembrando que aqui a gente trata a obesidade com respeito, com empatia, descomplica a cirurgia bariátrica e leva informação de qualidade para quem acompanha a gente.